Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto da família e eu queria dizer que nós estamos com muita saudade de todos vocês e que eu não vejo a hora de tudo isso terminar para que a gente possa estar juntos novamente. Verdade. Nós estamos com saudades. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana e que vocês possam ser abençoados esta noite com a palavra de Deus. Amém. Eu queria convidar os irmãos a verem a palavra do Senhor no Salmo 27, a partir do versículo 1. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Amém. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade, Senhor, dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu queria convidar vocês nessa noite a louvar e a exaltar o nome desse Deus. Amém. Esse Deus que o salmista Davi, ele fala aqui no versículo 4, que essa seja a nossa oração e o desejo do nosso coração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Amém. Mais um versículo, meu irmão, que me chama a atenção nessa noite, é que ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Nessa noite eu quero te convidar a buscar a presença do Senhor, a buscar a presença desse Deus maravilhoso, porque a palavra dele diz: se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. E mais um versículo que me chama a atenção, meus irmãos, desse grande Deus que é o nosso. Louvado seja o nome dele. Glória a Jesus. Olha que Glória a versículo Deus. que diz aqui: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Meu irmão, eu sei que os dias estão difíceis e muitas vezes o medo pode assaltar o nosso coração quando nós olhamos para as circunstâncias e para o futuro. Verdade. Mas o salmista aqui diz que ele crê que veria
a bondade do Senhor na terra dos viventes. Meu irmão, que nós possamos ter esta fé de olhar para o nosso futuro e olhar para as circunstâncias e crer que nós veremos a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Nesta época Amém. difícil. Meu irmão, eu quero convidar você a esperar no Senhor. Sim. Como diz o salmista, espera no Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Amém. Espera, pois, no Senhor. Amém. Gostaria de orar com os irmãos nessa hora. Pai eterno, Amém. eu quero te louvar e te engrandecer Sim, Senhor. por esse dia que o Senhor preparou para nós, por este culto, Senhor, que está tendo início, Senhor, neste momento. Quero te convidar, Senhor, a estar presente conosco. Sim, Presente Senhor. aqui, Senhor, enquanto falamos. Presente, Senhor, em cada casa, em cada lar, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Sim, Meu Senhor. Deus, Em que nome o nosso de coração Jesus. esteja neste momento alinhado ao Teu. Pai, em nome de Jesus, que a nossa esperança Sim, Senhor. esteja firmada em Ti, Senhor. Sim, Deus. Pai, que o nosso ânimo esteja sendo fortalecido e o nosso coração, meu Pai, fortalecido, meu Sim, Pai. Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abrir a minha boca neste momento e te engrandecer, Senhor, te louvar, Senhor, e te honrar, meu Pai. Louvado Sê seja. conosco, meu Deus, sê com cada família nessa hora, Sim, aceita o Senhor, nosso louvor abençoa, e Senhor. a nossa adoração, Aleluia. em nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, Aleluia. meus irmãos. Vamos ter um momento agora de louvor e de Aleluia. adoração ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Tua presença, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, Senhor. Aleluia. Cante com disposição, cante com o seu coração. O seu coração é o altar, é o lugar onde Ele é exaltado, onde Ele é glorificado. Faça do seu coração o altar do Senhor. Aleluia. Oh, Barabachei, aleluia, Jesus, aleluia.
o nome mais lindo, o nome mais santo, o nome mais puro. Jesus, Jesus, aleluia. Glorifique seu nome, glorifique e exalte o seu nome. Aleluia, Jesus, aleluia. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Queridos, vamos orar agora pelas nossas famílias. Esteja aí ao lado da sua esposa, esposo, pegue na mão dos seus filhos, de quem estiver do seu lado, e vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença agora, Sim, meu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, Pai, ó abençoa, Deus, Senhor, em cada nome família. de Jesus, Senhor. Em nome Cada de família, Jesus. Pai, neste momento, Senhor. Tu sabes, Senhor, as situações que cada um estão vivendo. Nós te pedimos que o Senhor esteja à frente de tudo, Sim, Senhor. Pai, em nome Dando a de tua Jesus. bênção, Senhor. Estando no controle de tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão doentes. Ó Senhor, nós te pedimos que eles sejam curados no nome poderoso de Jesus. Que haja cura, Senhor em nome Deus. de Jesus, Senhor. Ó Deus, não sabemos qual Nós enfermidade declaramos a são, cura, Senhor, mas pelo o teu Senhor nome, está Senhor, ali. em nome de E nós Jesus. sabemos que o Senhor pode pôr as tuas mãos, Sim, Senhor. Pai. E Sim, toda Pai. dor, Senhor, toda Sim, Pai. enfermidade, Repreende toda toda doença, enfermidade, toda doença, vai Senhor. sair em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, Ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a cura, Pai. Sim, Pai, eu em creio, nome Senhor. de Jesus. Eu creio, Nós te Senhor. pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes na alma, Pai. Senhor, que Em estão nome de tristes, que Jesus. estão aflitos, que estão com depressão, estão com Sim, ansiedade, com espírito, Senhor. de alegria. Ó Santo Espírito de Deus, O teu Santo Senhor, Espírito. se derrama sobre estas vidas Venha, Senhor, tira também, toda a Senhor. tristeza do Que haja coração. cura, Senhor Deus, que a Em tua nome de alegria, Jesus. Senhor, invada, Restaura, Senhor, Senhor. seus corações, a sua alma, Sim, Senhor. Pai, renova, Derrama Senhor, a o tua espírito paz nesses abatido, corações, triste. ó Deus, em nome Derrama de da tua Jesus, alegria, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que vidas sejam libertas Sim, de Pai. vícios, Senhor. Que haja das libertação, drogas, quebra as Senhor, cadeias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor que essas Jesus. cadeias, Senhor, do vício, Pai. Senhor, das drogas sejam repreendidas. em Senhor, nome eu de ouço Jesus, cadeias caindo, Senhor. Que haja Eu ouço a cadeias tua se cura, quebrando. Senhor, Em também, nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que eles te Sim, busquem, Pai. Senhor, e encontrem o livramento Sim, meu em Deus. ti, Senhor, em Sim, nome de Senhor. Jesus, Senhor. Nós te Livra, pedimos Senhor. por aqueles, Senhor, que estão longe dos teus caminhos, Sim, Pai. Senhor. Ó Deus, que eles ouçam o teu chamado, Sim, Senhor, meu Deus. e retornem Toca, para os teus Senhor. braços, ó Pai. Em Espírito nome Santo, de Jesus, toca, Senhor, nos Nós corações. te pedimos por mulheres e homens que pedem por Sim, seu Pai. cônjuge, Senhor, Em pela nome de salvação Jesus. da alma deles, ó Senhor. Sim, Senhor, que haja Atinja salvação. essas Declaramos, vidas, Senhor, a salvação. Em nome de Jesus, Declaramos, Senhor, a que eles sejam salvação. salvos e Senhor, se seus entreguem, lares. Senhor, a ti, Em nome de Jesus, Senhor, salva, Senhor, em as nome de famílias. Jesus, e ouçam o teu chamado, Pai. Senhor, Sim, porque o Senhor Pai. tem um propósito para Sim, estas meu vidas, Deus. Senhor. Em Cumpra o teu nome de propósito, Jesus, Senhor. Senhor Deus. Ó Deus, guarda os nossos Em nome de filhos, Jesus. Senhor, onde quer que Cada um eles deles, andem, meu Senhor, Senhor. onde quer que eles vão. Sim, Cada Pai. um, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, Em nome pelos de nossos Jesus. queridos Em irmãos nome na de Jesus. igreja em Vila Mirante, Senhor. Sim, Pai, Ó Deus, abençoa a igreja, guarda Senhor, cada um deles, de Vila Senhor. Mirante, Senhor. Aos nossos idosos, Senhor Deus. Sim, Pai. Protege, dá Em nome saúde, de Senhor. Jesus. Ó Senhor, as nossas irmãs, os nossos irmãos, aos clientes, as crianças, Sim, Senhor, meu aos Deus. adolescentes, Senhor. Sim, Pai. Guarda cada protege, um, Senhor. Senhor. Protege, Pai. Em nome de Ó Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, esteja agindo, Pai.
Em nome de Jesus, no controle desta nação. Sim, Pai, Nós oramos temos pelo visto nosso país, muitas Senhor. coisas, Senhor. Ó Deus, nós Ó cremos que o Deus, Senhor está na direção de tudo, Dê no sabedoria para controle, os Senhor. presidentes, E nós te Senhor, pedimos, Senhor, governadores, que eles sejam prefeitos, dirigidos por Ti, Senhor. Senhor, Que juízes, estão à frente de tudo, ó Pai. para o legislativo, Ah, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta nação, Senhor, está nas Abençoa o tuas Brasil, mãos, Senhor. Em nome de Abençoe o Jesus. Senhor Brasil, Senhor. Nós te pedimos Em pelos nome de nossos Jesus. irmãos espalhados Sim, em pela toda tua a igreja, terra, Senhor. A tua igreja, Está Senhor, em toda espalhada a pelo terra, mundo, Pai. Senhor. Nós temos irmãos na Inglaterra, Sim, Pai. na Suíça, Senhor. Na Albânia, Estados Senhor, Unidos, na Senhor. Lituânia, nos Estados Unidos. Pai, em Ó, nome Senhor, de Jesus. em outros países, Senhor. Abençoa a tua Ó igreja Deus, espalhada pela estende face a da tua terra, mão Senhor. poderosa sobre os nossos irmãos, Aleluia, Senhor. Jesus. Aleluia, Que eles Senhor. sejam guardados por Ti, Guarda, que eles Senhor. se acheguem mais a Ti, Em nome que de eles Jesus. lutem em oração, que eles Sim, sejam Pai. despertados pelo poder Sim, do Pai. Teu Santo Em Espírito, nome de Jesus, Deus. eu concordo, Em Senhor. nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos pelos Aleluia, nossos irmãos Senhor. perseguidos, Senhor. Sim, Pai. A tua igreja Guarda, perseguida, Senhor. Pai. Esse é o terceiro domingo, Fortalece, Senhor. Senhor. Quando Os nós nos missionários, Senhor. pedimos por ele, mas Fortalece, as nossas Senhor, orações têm sido A tua constantes, igreja, Senhor. Senhor, que está sendo Te pedimos, perseguida, Senhor, Senhor. que eles sejam guardados Fortalece a por tua Ti, igreja, Senhor. Senhor. Essa enfermidade Guarda, que Senhor, está, proteja, Senhor, em Senhor. todo mundo, Pai. Senhor, Pode atingi-los, ó Senhor, nós te levanta, pedimos Senhor, que o novos Senhor os missionários. guarde, Senhor, e que o Senhor Levanta, os Senhor. protejam, Senhor. Eles estão em campos de Homens e concentração, em prisões, em Sim, containers, Guarda, Senhor, e sendo, protege, Senhor, esses irmãos. judiados, Senhor, maltratados. E leva, Senhor, nas nossas orações Santo Espírito, para eles, que eles se sintam que eles, meu Pai, confortados, sejam e atingidos renovados pelo no seu nosso Espírito, na que sua vem por fé, Ti, o nosso amor em que nome vem de por Ti, Jesus. Senhor. Em nome Derrama, do Senhor, Senhor a Tua Jesus. bênção sobre suas vidas. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, Amém, Senhor. de estar aqui. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Ó Pai, grande Tu és. Sim, Nós Te louvamos e Te adoramos. sim, Pai. Santo Espírito de Tu és Deus, grande, Senhor. conforta Aleluia, os Jesus. nossos corações. Sim, Nos dá ânimo, Senhor. sim, E Pai. possamos a cada dia caminhar contigo. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém. Deus abençoe Amém, a todos. irmãos. Deus abençoe. Irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas, Amém. vocês que têm contribuído com a casa do Senhor, e eu louvo a Deus pela tua vida e peço a bênção do Senhor, que o Senhor continue provendo na tua casa, Amém. que o Senhor continue abençoando Em nome de ricamente, Jesus. prosperando, que nada venha faltar para você, meu Sim, irmão. Deus. Igualmente, Abençoa, para Pai. aqueles que não podem também contribuir, Abençoa, Senhor. eu também peço para que o Senhor te dê o necessário, que o Senhor continue te suprindo na Amém. tua vida, meu irmão. Amém. Não deixe de ofertar e dizimar na casa do Senhor, porque as nossas despesas, elas são fixas e nós precisamos honrar com cada uma delas, meu irmão. Amém. E eu louvo a Deus porque a igreja tem tido o suficiente para pagar as suas despesas, mas eu peço para que você continue honrando, para que a gente continue sempre tendo o necessário. Amém? Eu pediria para que você que queira ofertar a Deus, você depositasse na conta da igreja. Se você não tem a conta, você ligue para um dos nossos obreiros e peça para eles o número da conta corrente da igreja. Depois que você fizer essa oferta e depositar o seu dízimo, que você envie uma cópia desse comprovante para um dos nossos tesoureiros, o Davi ou a Cris. Amém? Para que a gente possa saber de quem está vindo, a origem, e eles possam contabilizar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Pai eterno, Amém. eu quero que o Senhor abençoe, Senhor, todos aqueles que estão sendo fiéis, Sim, Deus. Pai, nos dízimos e nas ofertas, Senhor. Amém.
Amém. Eu quero consagrar todas as ofertas que já foram feitas, todos os depósitos que foram feitos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Amém. E que esse dinheiro, Senhor, seja usado para a Tua obra, seja usado, Senhor, para pagar as despesas da Tua casa, Senhor. Pai, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre a vida desses irmãos, aqueles que não podem também, Senhor, a Tua bênção, Senhor. E eu consagro esses dízimos e essas ofertas na Tua presença agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Queridos, nesse tempo tão difícil, a nossa igreja continua viva. Continuamos com as nossas lives e continuamos com os trabalhos das células e de quarta-feira. Amanhã nós teremos célula na Vila Mirante, na direção do diácono Edson. Você participe, você da Vila Mirante, procure o Edson, telefone, passe um WhatsApp, que ele vai te falar como que você faz para entrar nessa live com o pessoal da Vila Mirante. Também de quarta-feira nós estamos estudando intimidade com Deus. Dentro deste título, o pastor tem desenvolvido subtítulos que tem sido uma bênção, a palavra tem atingido os nossos corações. Começa às 8 horas da noite em ponto, ok? Também de sexta-feira temos célula na Cachoeirinha, na direção do pastor Valdemir, no Guarani, na direção do Alex, e aqui em Pirituba, na direção do André. Você procure cada um desses líderes que eles vão te passar como que você faz para entrar na live deles, ok? E você também esteja orando na sua casa, mesmo que não tenha as orações do sábado, separe um momento para orar intimamente com Deus, ok? No domingo, sempre às 18 horas, temos o culto da família. E também, no primeiro domingo de maio, teremos a nossa ceia às 9 horas da manhã. Ok? Amém. Amém. Eu queria também convidar você a estar jejuando às quartas-feiras. Sim. Nós temos o hábito de jejuar e nós temos colocado para a igreja esse propósito para que os irmãos e as irmãs tenham um tempo de jejum. Pelo tempo necessário que vocês puderem, né? Não precisa ser o dia todo, pelo tempo que vocês puderem, ok? Mas tem que ser total, inclusive de água. É aqueles que tem que beber a água por causa de alguma medicação, não há problema, você tome o seu medicamento e continue a jejuar, amém? E também nós estamos com o nosso canal no YouTube. Vá lá, compartilhe, se inscreve, compartilhe a palavra de Deus e dá o seu joinha. Você dando o seu joinha, nós sabemos que você está gostando, e também compartilhando, outras vidas serão abençoadas. Amém. Contamos com vocês. Deus Amém. Abençoe a todos e boa palavra. Amém. Nessa hora, meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar a Deus neste momento. Pai eterno,
Aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida para a tua igreja nessa noite. E eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Falar, Senhor, aos nossos corações. Pois os dias são difíceis e nós precisamos de uma palavra, Senhor. Uma palavra que fortaleça o nosso coração, a nossa fé, Senhor. Nessa hora eu quero repreender, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, o mover da Tua palavra, toda distração, meu Deus, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir nos corações. Meu Deus, eu te peço para que o Senhor venha me usar como canal da Tua graça. Que o Senhor venha me usar com autoridade. Pai, me esconda, Senhor, à sombra da Tua cruz, para que somente o Senhor apareça. Porque o Senhor não divide a Tua glória com ninguém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha me usar neste momento. Eu te peço, Espírito Santo, venha me usar para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, não há dúvidas que nós estamos vivendo dias difíceis com essa pandemia, com tudo aquilo que vem ocorrendo não somente no Brasil, mas no mundo. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa noite, tirar um pouco o foco desse problema e refletir com os irmãos algo que eu julgo importante para nós, como igreja do Senhor. Tudo isso que está acontecendo aí, essa pandemia no mundo, no Brasil, tudo isso, todos esses acontecimentos, eles apontam para Deus. E mais especificamente, eles apontam para o fim de todas as coisas, para o final dos tempos, ou seja, para a volta do Senhor Jesus. E Paulo, ele nos chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, para um fato muito importante: a volta do Senhor Jesus. Vai ocorrer, meu irmão. Vai ocorrer, minha irmã querida. Queira a gente ou não, queira o mundo ou não, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. E Paulo, ele concentra a sua atenção nesses versículos que acabamos de ler, nisto. E ele dá alguns conselhos para a igreja. Eu queria dividir com vocês nessa noite algo nesse sentido. Paulo fala no versículo 11 que nós devemos conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. E digo isso a vós, outros, que conheceis o tempo. Ou seja, nós devemos conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo aí, o mundo está de cabeça para baixo, esse vírus está deixando todos os países amedrontados à procura de uma vacina, de uma cura. E nós devemos olhar para essas coisas não somente pelo lado negativo ou amedrontado, não, mas como um sinal dos tempos. E nós precisamos, meus irmãos, conhecer, estar bem alerta com o tempo que nós estamos vivendo no presente e também com o tempo, com o nosso olhar também no futuro, que é a volta de Jesus. Como eu disse para os irmãos, Jesus voltará em breve. Glória a Deus por isso. Porque a natureza, ela geme
anseia pela manifestação dos filhos de Deus e pela volta de Cristo. Você veja que durante essa pandemia, o ar está até mais puro. Os animais, eu vi uma reportagem essa semana de algumas tartarugas marinhas adentrando a orla do Rio de Janeiro, da praia. Com a presença do homem, elas não vinham tão perto e elas começaram a se achegar. Veja que a natureza ela sofre por causa do pecado do homem. E nós devemos ansiar pela volta de Cristo. Lá em Mateus capítulo 24, verso 37 a 39. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Eu queria ler com os irmãos a palavra do Senhor. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja aqui a palavra do Senhor falando que a vinda de Jesus ela vai ser repentina. Nós devemos estar atentos, olhando não somente para o tempo presente, conhecendo o tempo presente, mas conhecendo também o tempo futuro, que é a vinda do Senhor Jesus, com o nosso olhar no futuro. Porque a vinda do Senhor ela será repentina. E a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que estar atento ao que Deus está fazendo ao nosso redor, no mundo. Porque, como eu disse para os irmãos, Jesus vai voltar e vai ser repentinamente. A palavra de Deus diz que aqueles irmãos ali no tempo de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não há nada de errado em você comer, beber e se casar. O problema está em você olhar apenas para essas coisas, para as coisas da vida terrena. O problema está em você pensar só nessas coisas e não olhar para a vida espiritual. E mais precisamente para nós, nos nossos dias atuais, nós devemos olhar para o que é espiritual. Não olhar apenas para o que está acontecendo, ter o nosso olhar somente para essas coisas, mas olhar para o futuro. Porque a Bíblia diz que nós estamos nos últimos dias. Jesus, ele está às portas para voltar. O problema não está nessas coisas, em casar, comer, em beber, não. Mas está em nós olharmos apenas para o que é material, para o que nossos olhos podem enxergar e se esquecer das coisas espirituais. Jesus vai voltar o dia e ninguém vai saber, a não ser a sua igreja, a não ser os escolhidos, os filhos e filhas de Deus. O dia do Senhor será de surpresa. A Bíblia está dizendo aqui que eles não perceberam que Noé entrou na arca. Esse trecho da palavra de Deus, Mateus, ele está comparando a vinda do Senhor Jesus como nos dias de Noé. E como nos dias de Noé, como é hoje também. As pessoas comem, elas bebem, elas se dão em casamento, elas vivem as suas vidas.
e não estão se apercebendo que Jesus está às portas. Porque antes dessa pandemia, a correria era total. Apenas para as coisas materiais, correndo para o trabalho, correndo e se esquecendo das coisas de Deus, se esquecendo que Jesus um dia voltará. Naquela época de Noé era a mesma coisa. E diz a Bíblia que eles não perceberam que o dilúvio estava vindo, senão quando realmente as águas começaram a cair. Imagine Noé construindo aquela arca no meio do nada. Imagine Noé preparando aquele grande barco. Diz que demorou 100 anos para Noé construir isto, e durante esses 100 anos aqueles homens, aquelas mulheres olhavam para aquele homem construindo o barco e não se incomodavam, continuavam vivendo as suas vidas. E a Bíblia diz que eles viviam as suas vidas até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 38 de Mateus capítulo 24 diz isso. Eles viveram as suas vidas até o dia que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, o anjo do Senhor fechou, lacrou a porta da arca por fora, de modo que eles não poderiam entrar. Diz a palavra que eles viveram as suas vidas até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio. Eles passaram todo aquele tempo olhando aquele homem construindo a arca, eles vivendo as suas vidas, pensando só neles. Mas um dia Noé entrou na arca. E um dia a porta da arca se fechou e eles ficaram para fora. E eles só foram perceber quando a água começou a cair do céu. Mas aí já era tarde, porque a arca já estava fechada. Assim será, a Bíblia diz no versículo 39, na vinda do Filho do Homem. O Evangelho está sendo pregado. Ninguém está nem aí, cada um vive a sua vida da maneira que quer. Mas um dia Jesus vai voltar. E para nós que somos filhos de Deus, isso será maravilhoso. Será um dia de grande alegria. De grande alegria. Porque será um dia da nossa redenção completa, da nossa glorificação. Irmão, como é importante nós conhecermos o tempo que nós estamos vivendo e como é importante nós entendermos que a volta de Cristo é iminente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: e digo a vós outros que conheceis o tempo, é necessário que nós venhamos a estar atento, sabendo exatamente o que está acontecendo no presente, com um olhar no futuro, na volta de Cristo. Em Romanos, capítulo 13, verso 11a, diz que nós devemos conhecer esse tempo
E mais uma coisa que o apóstolo fala para nós: já é hora de vós despertardes do sono. Paulo fala, olha, está na hora de vocês acordarem. Ou seja, nós devemos viver acordado e não dormindo. Paulo fala, já é tempo de vocês acordarem, despertarem do sono. Versículo 11 do capítulo 13 de Romanos. E o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 14, ele também diz algo à igreja. Ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É tempo de nós vivermos acordados. É tempo de nós olharmos para Deus, para Jesus. A palavra de Deus fala para nós nos despertarmos. Desperta, ó tu que dorme, diz a palavra. Levanta-te. É tempo de nós nos levantarmos. E Cristo nos iluminará. Cristo nos dará a direção neste tempo. Meu irmão e minha irmã, é tempo de nós olharmos para Deus e não para as circunstâncias que nos cercam, as circunstâncias negativas, as circunstâncias que nos trazem medo, as circunstâncias que nos fazem ter medo do futuro. É tempo de nós nos despertarmos, olharmos para Cristo, nos levantarmos e Ele nos iluminará, Ele nos dará a direção para nossas vidas, para nossas famílias, para nossas casas. Não é tempo de nós estarmos dormindo, é tempo de nós acordarmos. Meu irmão, não é hora de desperdiçar o tempo. O apóstolo Paulo, aqui nesse trecho da palavra, ele diz para a igreja: olha, Jesus está voltando. Vocês têm que conhecer o tempo, olhar para o tempo e saber que está no fim. Olhar para o futuro e ver que Jesus vem e Ele não tarda, diz a sua palavra. Não desperdice o seu tempo, meu irmão. Você que está me ouvindo, não desperdice o tempo da tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Desperta, você que está dormindo. Levanta-te e Cristo te iluminará. A gente não pode mais viver na prática do pecado, porque o pecado, meu irmão, ele rouba a nossa salvação. O pecado, meu irmão, ele só traz morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus, porque a graça do Senhor Jesus, ela nos dá a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? É tempo de nós olharmos para Deus. O versículo 11, a parte B do versículo diz assim: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo falando sobre a nossa salvação. E ele fala que a nossa salvação agora, ela está mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, nós devemos olhar para o futuro, para a segunda vinda de Cristo, na expectativa da nossa glorificação. E o que é glorificação, meu irmão? A glorificação é a etapa final da nossa salvação. E ela só vai ocorrer quando Cristo voltar. O nosso corpo
ainda ele é falho, ele ainda pode pecar, ele ainda pode morrer. Mas chegará um dia, meu irmão e minha irmã, que o nosso corpo será liberto inteiramente do pecado e da morte. E esse tempo é o tempo da glorificação. Quando eu e você sermos glorificados, a nossa salvação, meu irmão, ela é no passado, no presente e no futuro. No passado, porque Jesus já nos justificou na cruz do Calvário. Ele já realizou aquilo que nós não podíamos realizar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que foi necessário Jesus ter vindo a essa terra, morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, para que eu e você fôssemos justificados. A nossa salvação no passado já está fundamentada. Ninguém tira de nós. A nossa salvação também, ela é no presente. No presente, ela é quanto à nossa santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, nós temos que nos santificar. E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a nos santificar. E a nossa salvação também, meu irmão, ela é futura. Por quê? Porque é quando nós seremos glorificados, nós estaremos para sempre com Deus, com o Pai. Ninguém tirará mais essa salvação de nós. Ainda, meu irmão, no presente nós podemos cair, podemos pecar e perder a salvação. Mas chegará um dia, meu irmão, que nós nunca mais sofreremos o perigo de perdermos a salvação, porque nós estaremos com Ele num corpo glorificado, diz a palavra. Então, o nosso olhar, meu irmão, Paulo está falando aqui, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está falando, olha, Jesus está voltando, Jesus está às portas e a nossa salvação ela está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Essa deve ser a nossa fé, meu irmão. Essa deve ser a nossa esperança do futuro. Olharmos para o futuro e ansiarmos pela volta de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, meu irmão. Mas nós também não devemos olhar somente para o futuro. Nós devemos também olhar para o presente. E o versículo 12 do capítulo 13 diz assim, a parte B. Pois as obras das trevas, versículo 12, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A parte B do versículo 12, do capítulo 13 de Romanos. Ou seja, nós devemos viver o presente tempo, meus amados irmãos, com a vestimenta adequada. Por que a vestimenta? Porque a palavra aí de Deus nos diz, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Revestir-se é trocar de veste. Então ele está falando para nós deixarmos a roupa velha de outrora, as vestes contaminadas do pecado, e nos
revestirmos das armas da luz. Esse é o sentido do versículo. Vestes aí contaminadas, meu irmão, não podem vencer o pecado. Essas obras das trevas, nós devemos deixar essas obras das trevas, essas roupas velhas, contaminadas. Meu irmão, nós não devemos nos contaminar com as coisas deste mundo e nem com os pensamentos deste mundo. Paulo está falando para a gente deixar essas coisas, deixar de pensar como o mundo pensa, deixar de amar as coisas do mundo, se revestir com as armas da luz. Revestir-se com as armas da luz é vestir as roupas apropriadas. Vestimenta adequada, meu irmão, para esse tempo. Olhar para o futuro e ver Jesus às portas, mas também olhar para o presente, como nós estamos vivendo, com que tipo de roupa nós estamos, se as nossas vestes estão contaminadas ou não com o mundo. Em Apocalipse 3, versículo 18, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, ele fala o seguinte, ele dá um conselho para a igreja lá, ele fala: aconselho que vocês comprem roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Olha o que Jesus fala para aquela igreja, Apocalipse 3, verso 18. Aconselho que compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Aqueles cristãos ali de Laodiceia, eles pensavam que estavam bem vestidos. Eles pensavam que tinham as melhores roupas, os melhores trajes. Mas na realidade, Jesus enxergava eles de uma forma bem diferente. Eles estavam nus. A nudez, meu irmão, representa derrota e humilhação. Sabe, meus irmãos, aqueles irmãos lá da igreja de Laodiceia, eles estavam mais preocupados com eles mesmos do que com Deus. Por isso que eu falei no começo da mensagem que nós devemos olhar para Deus. E aqui, mais precisamente, olhar para como está as nossas vestes. Aqueles irmãos achavam que estavam glorificando a Deus, quando na verdade eles estavam envergonhando o nome do Senhor. E quantos hoje, meus irmãos, estão com as vestes sujas e contaminadas com as coisas do mundo, como o mundo pensa. Hoje, o mundo entrou dentro da igreja. Nós não respeitamos mais as coisas de Deus. Não respeitamos mais o que é sagrado. Os nossos púlpitos estão manchados de vergonha. Não demos atenção adequada para a palavra do Senhor. Deixamos de pregar a palavra de Deus para ter shows. Meus irmãos, nós temos que olhar para nossas vestes e comprar vestes brancas, diz o Senhor Jesus. Devemos nos vestir com roupas brancas, devemos nos arrepender e olhar para nós mesmos, olhar para nossas roupas e comprar outras roupas, como o apóstolo está falando aqui. Nós devemos trocar as nossas vestes de outrora, vestes das trevas, por armas da luz, vestes brancas. Meu irmão querido, devemos comprar as roupas brancas que só Jesus pode nos dar. Aliás, nós devemos nos vestir com elas.
E o que são essas roupas brancas que só Jesus pode dar? Dinheiro algum pode comprar. Só Jesus pode nos justificar, meu irmão. A nossa vida. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a viver uma vida em santidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, Jesus está para vir. Vocês têm que viver de uma forma adequada, com uma vestimenta adequada, ou seja, justificados em santidade. Que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar a viver uma vida santa diante dele, meus irmãos, nesse tempo tão difícil, nesse tempo, meu irmão, onde nós estamos vivendo, que eu e você possamos despertar, é o que o apóstolo Paulo está falando, desperta, não é hora de dormir não, que a igreja do Senhor desperte nessa hora, meu irmão, num mundo que precisa de Jesus, num mundo que precisa ver a igreja com autoridade, pregando a palavra com intrepidez, não como shows, não, pregando o verdadeiro evangelho de Jesus, as boas novas. Mas, meu irmão, nós não devemos ter apenas as roupas adequadas, mas nós devemos também ter um comportamento adequado. Em Romanos capítulo 13, verso 13, diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A Bíblia diz para nós andarmos dignamente. E o que é andar dignamente? É ter um comportamento adequado. Paulo nos chama a refletir sobre o nosso comportamento. Ora, não andar em orgias e bebedices, não andar em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Ou seja, Paulo está falando que nós não devemos andar em pecado, porque o pecado contradiz um comportamento cristão decente. Como é que nós podemos falar que somos cristãos e pecar, e viver uma vida de pecado? Como que nós podemos dizer que nós somos cristãos e andar em orgias, em bebedices, em contendas e em ciúmes? Ou seja, andar como o mundo vive? Não tem lugar para esse tipo de comportamento. Nós devemos ter um comportamento adequado. Temos que viver em conformidade com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, nós não devemos agir como o mundo age. Em 1 João, capítulo 2, verso 15, 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É hora de eu e você nos despertarmos, vestir roupas brancas, que só Jesus pode dar, e ter um comportamento digno, que glorifique a Deus num mundo que precisa. Não é hora de nós fazermos as mesmas coisas que o mundo. Não é hora de nós amarmos mais as coisas do mundo. Não é hora de nós amarmos o mundo, porque o apóstolo João está dizendo: se nós amarmos mais o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está em nós. Meu irmão, é hora de nós acordarmos como igreja do Senhor e levar o verdadeiro evangelho àqueles que estão com medo, que não têm, que olham para o futuro e não enxergam mais esperança. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança, meu irmão, de quando Jesus voltar, glorificar a igreja, buscar uma igreja santa, pura, imaculada. Meu irmão, nós temos uma esperança, o mundo não tem, mas nós temos uma esperança.
meu irmão, o apóstolo Paulo diz também no versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ora, meu irmão e minha irmã, revestir-se do Senhor Jesus, é o que Paulo está falando. Não é tempo de nós olharmos para as coisas da carne, nem para as suas concupiscências, mas é hora de nós nos revestirmos do Senhor Jesus em nossas vidas. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que eu e você nos revistamos de Jesus Cristo, porque os tempos estão difíceis, mas para a igreja, o Senhor aguarda uma igreja forte, uma igreja que se revista dele. E o que é revestir-se de Jesus? É se tornar como ele. E o que é se tornar como ele? Primeiro, Jesus viveu uma vida santa e irrepreensível. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 diz: ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Meu irmão, que o Senhor nos leve a viver como ele viveu. Nós não podemos viver uma vida de pecado. Nós devemos viver uma vida de santidade, meu irmão. E só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar a viver uma vida santa diante de Deus, em tempos tão difíceis, em tempos aonde tudo conspira para que a gente fique ansioso, para que a gente olhe para nós mesmos, para que a gente olhe para a medicina, para que a gente olhe para qualquer coisa menos para Deus. Tudo conspira para tirar a santidade do meu coração e do teu, meu irmão. Mas a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus te revista de Jesus Cristo e você seja capaz de viver uma vida santa, apaixonada por Deus. Como é que nós podemos viver uma vida como Jesus viveu? Através do Espírito Santo de Deus. Ele viveu uma vida santa e irrepreensível. Ele é autor e consumador da nossa fé. Nós devemos viver uma vida de fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Mantenhamos, meus irmãos, os olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os dias são difíceis, mas nós devemos olhar para Jesus, para o futuro e ver que Jesus está às portas. E Ele, meu irmão, é o autor e consumador da nossa fé. Mantenha os seus olhos em Jesus. A nossa vitória, meu irmão, depende unicamente disso, de Jesus. Depende unicamente do início ao final de Jesus. Ele veio, morreu por mim e por você. Já fez a obra por nós naquela cruz. Nos justificou, nos comprou com sangue precioso. Ele, através do Espírito Santo de Deus, nos capacita a viver uma vida santa. E Ele, meu irmão, voltará e nos glorificará. E nós estaremos eternamente com Ele. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para
para o tempo presente e olhe para o futuro. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia também diz que Jesus é a expressão do amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão do amor de Deus, meu irmão, foi Jesus. E Jesus, lá em 1 João, capítulo 3, verso 16, o apóstolo João falando: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Meu irmão querido, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E a Bíblia diz que nós devemos ser como Jesus. Ter o mesmo amor que Ele teve por nós ao se entregar naquela cruz por mim e por você. Quando você estiver triste, meu irmão, estiver cansado, quando você estiver ansioso, olhe para Jesus e lembre-se disso. Jesus te ama. Ele morreu por mim e por você. E o apóstolo João fala que nós também devemos ter o mesmo amor de dar a nossa vida pelo irmão. Nós devemos nos revestir do amor de Deus para amar o nosso próximo. Nós não somos como o mundo, meu irmão e minha irmã. O mundo é incapaz de amar, mas Deus nos chama a ser parecidos com Ele, para que através da sua igreja nós possamos amar como Ele amou, ser mais parecidos com Ele. E a minha oração nessa noite é para que eu e você sejamos capacitados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a ser parecidos com Ele. Se revestir do Senhor Jesus. Ser parecidos com Ele. Num mundo tão perdido como o nosso. Eu já estou concluindo, meu irmão, meu querido irmão. Que nós, meu irmão, possamos estar atentos ao que Deus está fazendo nesses dias. Não olhar apenas para as circunstâncias do tempo presente, mas olhar para o futuro. E enxergar exatamente os sinais dos tempos. A volta de Cristo se aproxima rapidamente. Não perca mais tempo. Não desperdice a sua vida. Nós precisamos estar atentos para que nada possa tirar a salvação de nós. Que nada possa nos distrair nesses tempos difíceis. Mas que a gente possa estar acordado, vestindo roupas novas que somente o Senhor Jesus pode dar. Que nós possamos se revestir de Jesus, ser mais parecidos com Ele. Para que nós possamos estar preparados para a sua volta. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você possa ter compreendido a palavra do Senhor nessa noite. E que você possa estar atento aos sinais dos tempos.
como você está vivendo, olhando para o futuro, esperando a volta de Cristo, e que o Espírito Santo de Deus possa estar mudando as nossas vidas, nos preparando para o encontro com Ele nos ares. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa hora. Pai querido, nessa hora que nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja. Senhor, os dias são muito difíceis, mas nós cremos em Ti. Nós esperamos em Ti. A nossa esperança é somente no Senhor. Pai querido, abre os nossos olhos para que nós enxergamos e compreendamos com exatidão o tempo que nós estamos vivendo atual. E que nós possamos olhar para o futuro e enxergar a Tua vinda, Senhor, que está próxima. E que o Senhor irá buscar uma igreja, o Senhor irá nos buscar. Pai querido, a minha oração nessa noite é para que o Senhor prepare a Tua igreja para este encontro. Espírito Santo de Deus, mude corações, mude pensamentos, atitudes que possam nos distrair, Senhor, destas coisas. Que nós olhemos mais para Ti, para as coisas espirituais do que para as materiais, Senhor. Porque um dia o Senhor vai voltar para buscar uma igreja gloriosa. Espírito Santo, nos revista de Cristo. Nos revista de Cristo e nos guarde, Senhor, até este momento glorioso que será o encontro da Tua igreja com o Senhor nas nuvens. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o meu querido irmão nessa hora, a minha querida irmã. Senhor, tira toda a preocupação dos seus corações e que os seus olhos possam estar firmados em Deus. Não deixa nada roubar, Senhor, a Tua presença da Tua igreja, Senhor. Edifica, Senhor, uma igreja forte, comprometida, Senhor, com uma palavra séria, Senhor. Abençoe cada vida nessa hora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a Tua casa nessa hora. Que você, meu irmão, vai ser abençoado. Que a presença de Deus esteja aí na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, no teu trabalho. Você não precisa temer nada, porque o Senhor está contigo. Você não precisa temer nada, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Você foi comprado com sangue precioso. Nada vai te faltar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você, meu irmão e minha irmã, tenha esperança viva do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Depois de uma palavra de Deus, que pôde nos falar aos nossos corações, eu queria neste momento dar a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, que Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós agora e para todo sempre.
Amém. Deus Amém. abençoe. Semana de vitórias para todos Amém. vocês. Uma boa semana. Beijo no coração. Saudades.